Olá, amigos, estamos de volta para mais um O Perito Podcast, falando sobre geradores na companhia do José Ayrton Sofiati, da Profissão Síndico. Para você que ainda não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Ayrton, o nosso assunto sobre geradores está muito interessante. Eu tô vendo pela quantidade de mensagens que estamos recebendo, tá? O assunto que eu queria abordar com você é sobre a questão da manutenção dos geradores a gás em relação ao custo de manutenção dos geradores a diesel. É mais barato? É mais caro? Como é que a gente olha esse assunto? Bem, o gerador a diesel demanda várias situações que o gerador a gás não tem. Nós estamos hoje vivendo uma situação no prédio, já com 6, 7 meses da troca de equipamento, apesar da garantia, não foi feito nada. Está funcionando direitinho, não precisou fazer absolutamente nada, mas é equipamento novo. O gerador a diesel, você tem obrigações legais a cada 6 meses de trocar filtro, corrente, óleo, e assim vai, porque é um motor de caminhão, é um motor robusto e demanda uma manutenção muito maior. A vivência que nós estamos tendo agora é de uma expectativa de menos investimentos de manutenção e conservação do equipamento a gás, segundo os indicativos que a homologada, quando nós adquirimos equipamento que vem dos Estados Unidos, ele vem montado dessa marca, os indicativos são de uma manutenção muito menor custo ano. A manutenção de geradores a diesel e a gás, qual é a periodicidade? É mensal? É semestral? Como é que... O gerador a diesel é mensal, né? Em alguns empreendimentos que nós cuidamos, nós pedimos, inclusive, que a empresa faça 2 visitas no mês para poder fazer os testes, ver que está tudo em ordem. E o gás, provavelmente, após a garantia, deveria ter uma manutenção mensal, né? Para poder fazer todos os testes, mas com menos preocupações do que as deficiências que o gerador a diesel tem. No nosso caso. Tem inclusive a questão do abastecimento, que no caso aí, quem faria o abastecimento, para não cair naquela história do zelador que a gente falou no ano passado, da própria empresa. Uma empresa licenciada que possa transportar combustível, fazer o abastecimento, tenha todos os EPIs, que siga a normatização para poder fazer esse abastecimento. Nós falamos no módulo passado sobre os resíduos que o gerador a diesel gerador deixa. Tá. Seja no tanque ou seja na combustão com a fumaça. Esse é o problema. Se esse resíduo ficar no tanque, tá? Aí a empresa vai limpar e eu ainda tenho diesel naquele tanque. Para onde vai esse diesel? Eu posso armazenar e reutilizar? Não pode. Vai ser descartado. Então você perde o que tiver ali. Na maioria das vezes, quando a empresa sinaliza que vai ser necessário fazer uma manutenção dessa, nós fazemos com menos diesel para poder perder menos de descarte. Mas aí, veja bem, vamos supor que eu tenho lá um gerador que não faltou energia durante 6 meses. Pode ser que aconteça, tá? Ele vai produzir resíduo mesmo assim. Vai, porque vem no próprio óleo diesel. Então eu vou estar com os tanques cheios, porque eu estou há 6 meses sem ligar o gerador. Usei só um pouquinho para fazer teste e tal, mas ele não entrou em funcionamento mesmo. Mas você vai ter o resíduo no tanque, que são as partículas do óleo diesel que vão decantar e ficar no fundo do tanque. Ou seja, eu tenho que computar esse óleo diesel como uma despesa de manutenção, praticamente, porque vai ser descartado. Então tem que prever essa situação na previsão orçamentária, que é uma situação que não vai ocorrer com o gerador a gás, né? Porque ele não gera resíduo. Tá. Uma outra pergunta que eu quero te fazer.
Com relação ao gerador a gás, você precisa de alguma licença especial, alguma certificação, alguma coisa? Na verdade, o que precisa é que as instalações sejam depois vistoriadas pela Comgás e a Comgás emita o parecer de que elas estão dentro das normas, sejam normas da ABNT, sejam normas da Comgás de instalações técnicas, né? E precisa disso aí para ela te fornecer o gás. Só a partir daí que ela faz a liberação do gás para o gerador, por exemplo. Se não tiver tudo de acordo, então aí vai envolver instalação do equipamento, a exaustão, a tubulação de exaustão da queima daquele material, né? O local, que atendeu todas as normas. Aí a Comgás vai lá e homologa a instalação. Agora você vê uma coisa, o brasileiro, ele está sempre acostumado a andar no desvio, né? Ele faz os seus quebra-galhos, etc. No caso do diesel, mesmo eu fazendo coisas que eu não devo, eu estou fazendo, como por exemplo, você deu um exemplo, se eu tiver que abastecer um gerador com diesel de fim de semana, o zelador vai acabar tendo que buscar e é totalmente errado, mas a gente vai ter que fazer. Então a gente acaba quebrando o galho de alguma maneira. No caso do gás, vai ser mais complicado quebrar o galho. Por quê? Porque eu tenho uma concessionária que vai estar em cima, fiscalizando, etc. Isso. Se houver qualquer possibilidade de vazamento de gás, a Comgás vai e retira o relógio, até você corrigir. Se for uma situação da rua, ela vai corrigir. Se for uma situação de tubulação interna, você tem que corrigir. Só depois de feitos os testes que vai retornar o relógio e o reabastecimento. No caso do diesel, dependendo da empresa que faz a manutenção, é possível que vários pontos que são obrigações técnicas não sejam observados. Então, a contenção do tanque tem que ser uma barreira para que o tanque vazar para não escorrer. Para não escorrer, né? A periodicidade de troca de óleo, de manutenção de corrente, de manutenção dos filtros. Então, pode acontecer. Eu tive um caso, vamos dizer, passou muito da época. Então, o óleo estava tão viscoso que até assustou. Né? Ele quase virou um doce de leite, uma graxa saindo, né? Chegou muito perto disso porque esticou muito o período para troca. Agora, veja só, né? Muita gente tem uma neura com relação a gás. Eu não quero aquecedor a gás no meu apartamento porque eu prefiro elétrico, porque eu não quero... Gás é perigoso, pode explodir, pode vazar, enfim. Agora, na hora do gerador gás versus gerador diesel, na verdade, se ele encara uma situação como perigosa, ele forçosamente tem que encarar que a outra também é perigosa. Sim. Porque o diesel, aliás, é mais perigoso ainda, porque pode vazar, tem o transporte, enfim, tem o aquecimento do motor, então pode influenciar no reservatório, que se não for um material adequado. Enfim, é uma coisa muito, muito interessante de se pensar, né? Você vê alguma outra forma de geração de energia suplementar? Por exemplo, olha, hoje está muito em moda falar das placas fotovoltaicas, né? São as placas que a gente consegue captar a energia solar e transformar aquilo em calor e energia elétrica. Sim. Né? As placas fotovoltaicas, elas podem funcionar de duas maneiras. Ou para aquecer diretamente, ou para eu me creditar de energia elétrica e mandar para a concessionária e receber um desconto depois na minha conta. Em matéria de... Eu não estou pensando em geração, em gerador, mas em fornecimento de uma fonte de energia adicional. Você acha legal, não acha? Quais são os problemas que você, com a tua experiência toda de gestão de condomínios, tá, antevê na instalação das placas? Olha, os prédios que eu tenho, eles têm instalações, por exemplo, prédio que faz aquecimento da água, já distribui a água já aquecida, as placas fazem um pré-aquecimento, né? Mas você tem dias nublados.
Tem prédios que utilizam o aquecimento solar para ajudar no aquecimento da piscina, né? Mas mesmo assim, ela não faz todo o aquecimento da piscina. É só um pré-aquecimento. É só um pré-aquecimento. Quer dizer, os dias nublados, você vai trabalhar com um aquecedor convencional, trocador de calor ou aquecedor a gás. Eu não consigo, mesmo numa... Não digo em São Paulo, que aqui hoje em dia a temperatura está muito mais alta, a temperatura média, mas interior, mais para o centro-oeste, tá, onde é muito quente, mesmo lá eu não consigo uma geração total. Eu imagino que possa existir regiões que sejam mais favorecidas a isso, mas tudo demanda um projeto, porque elas precisam de instalação de área, de tudo. E no condomínio, por exemplo, a gente sabe que as áreas são muito limitadas e já direcionadas para outras atividades. Ah, mas lá em cima do prédio, mas qual é a quantidade de placas que vai precisar para aquela finalidade que você está escolhendo como energia alternativa? Para que fim? O que precisa? Aquela área é suficiente? O que a gente observa é que não é suficiente, né? Falta área para colocar todo o sistema de energia solar. Por isso que ela é uma alternativa, por exemplo, para a piscina, na grande maioria das vezes. Mas é uma coisa que deve ser bem estudada e deve crescer muito para o futuro, que é uma alternativa de fonte de energia limpa, né? Você tem área... Você já viu fotos de fazendas de fotovoltaicas? Né? São áreas enormes. Então, é uma situação que está crescendo muito. Mas tudo demanda estudo, um profissional para poder orientar, saber qual é a condição de dotação, de investimento, qual a disposição do condomínio, qual a necessidade do condomínio. Cada condomínio tem uma situação. Bom, e mudando de assunto um pouquinho, e assim como em São Paulo, você não tem um favorecimento de energia solar como tem, por exemplo, no Centro-Oeste, em São Paulo você tem a vantagem do gás encanado que outro lugar não tem. Bom, tem lugares que você tem uma quantidade de ventos muito boa. Sim. Você já viu geração de energia eólica para condomínios? Não vi. Não tenho essa experiência. Mas pode ser que exista em outros estados que são mais favorecidos a isso, né? Tudo é possível aqui, tudo né? É possível. Tudo é possível. Eu acho que quem trabalha com a gestão de condomínios tem que estar sempre ligado com novidades, com tecnologias novas, com o que aparece de novidades mesmo, a palavra certa, né? Que possa viabilizar e possa trazer algum benefício para o condomínio, para o condômino, para a gestão. O síndico profissional hoje tem que ter inúmeros talentos, seja no aspecto de gestão de pessoas, na gestão de recursos, na orientação técnica, né, no acompanhamento de obras, a contratação de fornecedores. Então, hoje o síndico profissional precisa de uma expertise que é muito difícil de ser encontrada, tantos talentos no profissional. Eu vou te dar uma outra palavra, uma proatividade. Isso. Ele tem que ser proativo e não simplesmente saber se virar nos 30. Não é só resolver apagar o incêndio quando ele aparece, mas ele ser proativo, ele se antecipar a tudo isso para conseguir trazer benefícios, trazer segurança, trazer comodidades, trazer economias e assim por diante, né? Como em qualquer atividade, e um termo que eu não gosto de ouvir, virei síndico. Né? Virei síndico. Virei síndico. Então, eu não virei médico, eu não virei advogado. Tem um estudo por trás disso, tem uma formação que é necessária para poder ser um síndico profissional. Sim. É muito importante que os condomínios escolham bem, porque nossa condução nos assuntos vai nortear a valorização do ativo deles e a tranquilidade como moradores.
Vamos ver mais uma pergunta que chegou, Alexandre? É do Kelvin Mesquita, aqui do centro de São Paulo. Também sem o endereço. Kelvin, manda o endereço para você ganhar a caneca aqui. Do ponto de vista da segurança, qual é o mais indicado, diesel ou gás? Nós já falamos sobre Sim. isso, né? Segurança especificamente que eu queria estar perguntando. Como segurança, o gás é mais indicado. É isso. E a outra pergunta que veio também foi Master, eu não sei se Master é homem ou mulher. Master do Rosário, deve ser mulher, não sei. De Fortaleza. É o que eu falei. É viável gerador eólico em condomínios? Porque em Fortaleza venta muito, Sim. né? É o que a gente falou. De repente, pode ser viável. Eu não tenho essa experiência, eu não posso opinar, mas parece que é uma coisa muito interessante, né? E na região dele, principalmente, pode ser viável. Master, eu fiz um laudo para um condomínio aqui em Bertioga, alguns anos atrás, e a questão era a seguinte: o condomínio queria instalar um exaustor eólico no alto do prédio para auxiliar na exaustão das chaminés das churrasqueiras. Mas o morador de uma das coberturas, ele se rebelou e falou: não quero esse exaustor aqui no meu apartamento. Bom, não é exatamente no apartamento dele, mas um pouquinho acima. Por quê? Porque isso vai ficando 24 horas, o apartamento é de frente para o mar, venta muito aqui, e ele não queria. Eu fui contratado por esse morador para mostrar se era realmente inviável colocar um exaustor eólico ali. Eu achei na hora, sim, um excesso de... não vou dizer frescura, mas um excesso de não querer do síndico para criar um problema. Mas no final das contas eu acabei concordando com ele. Por quê? Porque o regime de ventos que eu fui estudar lá é violento. É muita coisa. Tem em Bertioga uma feira da Tainha, que tem todo ano lá, e teve anos que o galpão, o local onde é feita a feira, foi desativado, a feira foi cancelada naquele ano por causa das fortes ventanias que estavam. Então, nesse caso, eu acho que o morador não estava tão errado assim e a gente realmente conseguiu brecar. Lá não tem o exaustor eólico. Mas, de repente, pensando no contrário, pode ser que a produção de energia a partir da captação de vento ali pode ser um negócio interessante num lugar como Fortaleza, onde mora a Master ou o Master do Rosário, né? Claro, pode ser bem legal. Ayrton, eu quero te agradecer muito assim a tua vinda, os esclarecimentos, a tua opinião que você pôde externar. O convite já está feito para você vir outras vezes. Você vai ganhar uma caneca do programa como participante. Essa não, que essa aqui é do cenário. Você vai ter um presentinho para você na saída, tá? E está aberto para você falar mais alguma coisa que você queira aqui. Eu quero agradecer a você, Ansel, a oportunidade dessa conversa. Nós estamos dividindo experiência, né? Não somos especialistas, mas procuramos aprender muito e certamente todas as empresas envolvidas eram empresas que tinham uma capacitação técnica e profissional que possibilitou absorvermos conhecimento. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, foi muito bacana e fico à disposição de vocês. Então obrigado a você, obrigado a você, amigo síndico. Novamente, dê um like, compartilhe. Se você gostou do programa, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos, tá? E se inscreva no canal, ative o sininho para você receber notificações. Espero vocês no próximo programa.